Você sabe quando que o PAD se torna ilegal? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje, porque é muito importante que o servidor tenha conhecimento de que isso está ocorrendo e o que ele precisa fazer para não correr risco de perder o seu emprego de forma injusta. Se você é novo aqui no canal, ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar com mais de 10 anos de experiência. E aqui, neste canal, eu trago sempre conteúdo porque o meu trabalho objetiva ajudar servidor público a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar o servidor a se defender, a evitar uma demissão, uma penalidade injusta e manter a segurança do seu emprego, eu faço porque este é o meu propósito. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal e tem interesse nesse tipo de conteúdo, aproveite, se inscreva aqui no canal, acione lá o sininho, porque semanalmente eu trago informação de interesse dos servidores públicos. Então vamos ao nosso assunto do vídeo de hoje. Inicialmente, eu quero esclarecer que o processo administrativo disciplinar é a ferramenta legal de que dispõe a administração para apurar ilícito cometido no exercício da profissão por servidores públicos. E o PAD, ele objetiva trazer a ordem no serviço público. Esse é o objetivo do PAD. Os pré-requisitos para que a instauração faça uso dessa ferramenta é que tenha autoria e materialidade. O que é isso? Vamos entender um pouquinho melhor. Autoria. Quem foi, qual foi o servidor que praticou o ilícito, que descumpriu dever funcional? E a materialidade. Qual foi o ilícito que o servidor praticou? Quando a administração conhece a materialidade, ela tem que analisar, não é porque tem a materialidade que já vai direto para um PAD. Não, claro que não. Porque é o seguinte, se a materialidade for uma infração leve, não tem necessidade de se instaurar um PAD, mesmo tendo autoria e materialidade. Neste caso, pode se instaurar uma sindicância punitiva, porque a sindicância punitiva, ela aplica uma penalidade de até 30 dias de suspensão. Então, uma infração leve não tem necessidade de instauração de um processo administrativo disciplinar. Pode ser feito a abertura de um processo sindicante punitivo. No entanto, isso é o que teria que acontecer. Mas a razão de eu estar gravando esse vídeo hoje é porque eu tenho constatado que é cada vez mais recorrente o número de processo administrativo disciplinar instaurado sem que haja materialidade comprovada. E isso, gente, é muito grave. Isso torna o PAD um procedimento ilegal, porque para se abrir um PAD precisa da materialidade. No entanto, não é isso que está ocorrendo. Para vocês terem ideia da gravidade do que está ocorrendo, eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu com um dos meus clientes. Eu fui contratada para fazer a defesa escrita, para elaborar uma defesa escrita. O meu cliente já estava indiciado em um processo administrativo disciplinar para demissão. Ocorre que quando eu fui ler, aprofundar, analisar todas as provas, todos os documentos que integravam o bojo processual, eu constatei que aquele meu cliente sequer estava no serviço público quando aquele ilícito foi praticado. Ou seja, ele não tinha nada a ver com aquilo. Neste caso, houve o equívoco não da materialidade, e sim da autoria. E por que isso está ocorrendo, Suélia? Porque nem todos os órgãos da administração federal estão obedecendo o normativo da Controladoria Geral da União
no tocante à realização da investigação preliminar sumária. Esta investigação preliminar sumária ela é muito importante e ela veio justamente para evitar a instauração de um PAD desnecessário ou de forma ilegal, ou com autoria equivocada ou sem materialidade. No entanto, muitos mesmo. Estou falando para vocês porque tudo isso eu posso citar exemplo de vários e vários clientes meus, de vários órgãos, de vários ministérios, institutos, autarquias, fundações, que estão respondendo o PAD de forma indevida, porque a administração não realizou a investigação preliminar sumária para saber se era cabido ou não a instauração daquele procedimento. E isso, gente, é uma coisa que é muito perigosa e eu quero explicar para vocês por quê. Antes de eu explicar por quê, eu quero citar um outro exemplo de que não havia materialidade. Uma outra cliente de um ministério, isso tudo que eu estou falando para vocês é do Executivo Federal, tá bom? Uma outra cliente minha, também do Executivo Federal, me contratou para elaborar uma defesa escrita e ela também já estava indiciada para demissão. Ocorre que quando eu fui analisar o bojo processual, eu constatei que aquele suposto ilícito que estava sendo imputado a ela nada mais era do que uma atribuição do seu cargo e tinha previsão na Lei 8.112/90, porque essa minha cliente, ela estava respondendo pelo fato dela estar recebendo diária e ao invés de estar em um hotel, ela preferiu, mas os colegas alugarem um apartamento para poder fazer milagre. Porque não sei se vocês que estão me assistindo aqui sabem, mas o valor da diária do Executivo Federal, ela não é suficiente para que o servidor deslocado da sua unidade de lotação faça o seu almoce, janta e se hospede. Não dá, é insuficiente. O servidor, ele tem que ficar no hotel, gente, cá pra nós, em muquifo mesmo, tá? Porque se ele for ficar no hotel de uma certa categoria, ele vai pagar para trabalhar. Então, essa servidora, ao invés dela ir para um hotel que a diária dela era insuficiente, porque ela era de um outro estado e estava prestando serviço aqui em Brasília, e todos sabemos que o preço de hotel aqui em Brasília é muito puxado, é alto. Então eles preferiram alugar um apartamento e dividir o aluguel para poder conseguir ter um pouco mais de conforto. E por isso ela estava respondendo um PAD. Ocorre que todo servidor público, quando está a serviço fora da sua unidade de lotação, ele faz jus ao recebimento de diária. Ou seja, a minha cliente estava já indiciada para uma demissão, mesmo sem ter praticado nenhum ilícito. Então isso é muito perigoso o que está acontecendo. E eu vou explicar para vocês por quê. É sabido que o judiciário não entra no mérito das decisões da administração. Então, gente, mesmo um PAD sendo instaurado de forma ilegal, o servidor corre o risco de perder o seu emprego, de ser apenado de forma injusta. E é por esta razão que eu estou gravando esse vídeo hoje, para chamar a atenção do servidor público para a importância dele acompanhar o procedimento durante toda a sua fase e dele trazer ali, deixar evidenciado as ilegalidades que ele encontrar, os vícios que ele encontrar, que ele se defenda o tempo inteiro. Porque mesmo o PAD sendo instaurado de forma ilegal, ele pode resultar sim na aplicação de uma penalidade injusta em um servidor público. Então, meu colega servidor público, era o recado que eu tinha para você nesse vídeo de hoje, que eu quero que você fique atento, fique bem alerta, porque o que está acontecendo, o número é cada vez mais recorrente. Se eu fosse elencar para vocês aqui exemplos de clientes meus respondendo ao processo disciplinar, ou sem autoria ou sem materialidade, esse vídeo ia ficar muito extenso. Então eu só trouxe essa amostra porque eu quero alertar o servidor que nem todo PAD instaurado em desfavor de sua pessoa é um PAD ilegal e cabido. Ele pode ser ilegal e descabido e o servidor tem que estar atento. E a sua atenção
tem que ser mais redobrada quando for o caso de um PAD instaurado de forma ilegal. O servidor não se arrisque em se defender sozinho se ele não tiver conhecimento, experiência e controle emocional para tanto. Recorra a uma defesa especializada e, mais uma vez, eu vou explicar aqui o que é defesa especializada. Defesa especializada não tem nada a ver com faculdade, com formação acadêmica, gente. Uma defesa especializada, ela é elaborada por uma pessoa que detém conhecimento e experiência na elaboração de defesa ou em realizar um PAD. A pessoa tem que ter conhecimento na área disciplinar administrativa. Se ela tem esse conhecimento, ela vai saber elaborar uma defesa eficiente e orientar o acusado durante todo o procedimento. Então, fique aqui o meu alerta. Se isso acontecer com você, contrate uma defesa especializada, porque é o seu emprego que está correndo risco e você pode ser apenado mesmo em um PAD ilegal. Eu vou ficando por aqui hoje. Um beijo no seu coração e lembre, eu aguardo você em um próximo vídeo.